É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu podcast para desvendar as complexidades da política e da história. Retomamos a nossa saga sobre o que deu errado nos Estados Unidos e hoje mergulhamos no momento de virada, a transição da era de Bill Clinton para o novo século. O artigo de Cristiano Romero nos guia por um paradoxo notável. Bill Clinton deixou a presidência em janeiro de 2001 com uma popularidade de 65%. Seus indicadores econômicos eram tão impressionantes, o PIB crescendo 35% em seus 8 anos, inflação sob controle, dívida pública em declínio e desemprego em um mínimo histórico, que ele conseguiu sobreviver a escândalos sexuais e processos de impeachment. Em um cenário de pleno emprego e prosperidade, a sucessão parecia uma formalidade para o Partido Democrata. No entanto, Vero, o que se seguiu foi uma das disputas mais controversas da história americana. Um evento que, ao invés de coroar uma era de sucesso, plantou as sementes de uma crise de confiança. E é a grande ironia, Vera, que fascina e nos assombra. Um presidente que surfou em uma onda de sucesso econômico sem precedentes, um azarão, que vindo do pequeno Arkansas conquistou o poder com sua habilidade política e ideias arejadas da terceira via. Não conseguiu transferir esse capital político para seu vice. A lógica política e a prosperidade material pareciam na superfície apontar para uma vitória tranquila de Al Gore. Mas a história nos provou o contrário. Clinton havia conseguido, a duras penas, negociar com uma oposição hostil, aprovando reformas fiscais e o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Ele construiu pontes onde hoje se erguem muros, mas essa era de ouro do New Democrat e do consenso suprapartidário que parecia um modelo de sucesso para o mundo, estava prestes a ruir, não por falhas econômicas ou sociais, mas por uma falha interna e inesperada do próprio sistema que se julgava perfeito e inabalável. O que se seguiu foi um choque de realidade para uma nação acostumada a se ver como um farol de estabilidade. Essa terceira via, que Clinton representou e que se alinhou com líderes como Tony Blair na Inglaterra e Fernando Henrique Cardoso no Brasil, foi a base de seu sucesso. Ela defendia a responsabilidade fiscal e o livre comércio, ao mesmo tempo em que mantinha o compromisso com o investimento em capital humano e a justiça social. Foi essa abordagem pragmática que permitiu a Clinton equilibrar os gastos públicos, criar as condições para a queda da taxa de juros por um longo período e impulsionar um crescimento acelerado e de baixa inflação. O Tratado de Livre Comércio da América do Norte, aprovado em 1994, em meio à forte oposição de sindicatos e ambientalistas, foi um símbolo dessa nova agenda que priorizava o livre mercado e a globalização. Era a materialização do modelo americano de sucesso, que parecia ter encontrado a fórmula para a paz e a prosperidade. E é aqui que a história começa a dar as reviravoltas que nos trouxeram ao presente. Apesar de todo esse cenário de prosperidade e da alta aprovação do presidente, Al Gore, seu vice, perdeu a eleição para o republicano George W. Bush. A disputa de 2000, mesmo com as pesquisas apontando um favoritismo de Gore, foi marcada por um fato insondável: a recontagem de votos em condados do estado da Flórida. O que muitos brasileiros e cidadãos de outras democracias não entendem é que, ao contrário de um sistema 100% eletrônico e centralizado, o processo eleitoral americano é fragmentado, com cada estado, condado e até município definindo suas próprias regras, muitas vezes antiquadas. Essa descentralização, que em teoria deveria ser uma força da democracia, se revelou uma enorme fragilidade quando a disputa se tornou acirrada. O país, que exportava a democracia para o mundo, não conseguia garantir a legitimidade do seu próprio processo eleitoral. E a eleição de 2000 foi o teste de fogo para essa fragilidade. Para entender o que aconteceu, é crucial compreender o funcionamento do colégio eleitoral. São 538 votos no total e o vencedor precisa de 270. O número de votos de cada estado é a soma de seus deputados e senadores. A regra predominante em 48 dos 50 estados é a do vencedor leva tudo, onde quem obtém a maioria simples dos votos populares em um estado leva todos os seus votos eleitorais. Isso por si só já é um sistema controverso, pois um candidato pode vencer no voto popular a nível nacional e ainda assim perder a eleição, o que de fato aconteceu com Al Gore. No cômputo geral, ele teve quase 51 milhões de votos contra 50 milhões de Bush. Mas, no colégio eleitoral, o resultado foi decidido por apenas 5 votos eleitorais na Flórida, o que transformou a disputa em um espetáculo de incerteza.
A Flórida, o epicentro de toda a controvérsia, a disputa foi tão apertada que o resultado final dependia de uma margem mínima de votos naquele estado. E o que era uma disputa comum se transformou em um caos nacional quando Al Gore, depois de ter concedido a vitória a Bush, ligou de volta para o adversário para se desdizer, alegando que a contagem dos votos teria que ser refeita por suspeitas de fraude. O motivo? Suspeitas de fraude e problemas com a contagem dos votos. E a ironia da história nos mostra que o governador do estado responsável pelo processo eleitoral era Jeb Bush, o irmão do candidato George W. Bush. Uma coincidência, sim, mas uma coincidência que azedou o ambiente político de uma forma que nunca mais se recuperou. A forma como o sistema eleitoral, que antes era visto como um pilar de estabilidade, se tornou o centro de um escândalo, foi o que abriu a porta para a desconfiança que vemos hoje. O caos que se instalou durou 40 dias, deixando os americanos perplexos e sem saber quem seria o presidente da República. A disputa judicial se moveu da Flórida para a Suprema Corte em Washington. Recontagens foram instituídas e anuladas várias vezes, e a cada nova etapa, novas suspeitas surgiam. Havia denúncias de que eleitores não haviam sido registrados de forma adequada e que as cédulas eleitorais eram mal formuladas, induzindo, supostamente, eleitores mais velhos a errarem o voto. O que era para ser uma eleição tranquila, um processo de transição natural, se tornou uma guerra judicial e política entre os partidos, com advogados e militantes lutando em tribunais e nas ruas. E a disputa só terminou quando a Suprema Corte, com a maioria de juízes indicados por presidentes republicanos, decidiu encerrar a contagem. Sem que houvesse uma certeza total sobre o que de fato havia ocorrido na Flórida, a decisão garantiu a vitória de George W. Bush. A ironia da história é que Al Gore, com 48% dos votos populares contra 47% de Bush, venceu no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral, com 266 votos contra 271 do republicano. A forma como a eleição foi definida, com a intervenção do judiciário em um processo eleitoral controverso e a vitória de um candidato que não teve a maioria dos votos populares, azedou o ambiente político em Washington e estimulou a polarização. O que era para ser um sistema de pesos e contrapesos se tornou um sistema de disputas e traições. O ambiente suprapartidário, construído com tanto esforço durante a era Clinton, ruiu. As sementes do que se vê hoje, na vida política americana, foram plantadas ali. O respeito mútuo e a busca por consensos foram substituídos por uma guerra política, onde o fim justificava os meios. A desconfiança no sistema eleitoral e nas instituições, que até então era um fenômeno marginal, se tornou um elemento central do debate político. A eleição de 2000, que deveria ter sido uma transição pacífica de poder, se tornou um evento que corroeu a confiança na democracia americana e abriu as portas para uma nova era de profunda polarização, onde o inimigo não é mais o adversário, mas sim o outro lado do espectro político. O que o artigo nos mostra é que o que deu errado nos Estados Unidos não foi um evento único, mas uma série de eventos, e a eleição de 2000 foi o ponto de inflexão. Foi o momento em que a democracia americana, que parecia tão sólida, se mostrou vulnerável a manipulações e a falhas sistêmicas. Foi o momento em que a confiança nas instituições foi minada de forma irreversível, e a política se transformou em um jogo de soma zero, onde a vitória de um lado era percebida como a derrota total do outro. A prosperidade de Clinton deu lugar à incerteza, e a cooperação à guerra política. O que era para ser um modelo de estabilidade se tornou um exemplo de como a falta de transparência e a politização da justiça podem destruir a confiança em um sistema. Mas o ressentimento e a desconfiança se repetem. A maneira como a eleição de 2000 foi definida criou um precedente perigoso. Ela legitimou a ideia de que o sistema é falho e que as regras podem ser dobradas quando a vitória está em jogo. Essa desconfiança se tornou um combustível para a polarização. Uma força que se alimenta de narrativas de injustiça e de conspiração. A democracia, para ser forte, precisa de um eleitorado que confie em suas instituições e que se baseie em fatos, não em suspeitas. A falta de confiança nas instituições, a desilusão com as promessas não cumpridas, tudo isso se combinou para criar o cenário perfeito para a ascensão do populismo e das retóricas polarizadoras, culminando em uma sociedade profundamente dividida e desconfiada de si mesma. E a nossa única certeza, Vera, é que a luta por uma democracia forte e por um mundo mais justo é uma luta que deve continuar, mesmo em meio ao caos. A história não se repete, mas as táticas de desinformação sim, e a nossa única defesa contra elas é a razão, o pensamento crítico e a capacidade de questionar e de duvidar. A luta pela democracia não é um evento, é um processo contínuo, uma batalha diária que deve ser travada com inteligência e com paixão, mas com paixão pela razão, e não pela emoção.
O que o artigo nos mostra é que a queda dos Estados Unidos da posição de farol de estabilidade não foi um evento, mas um processo, e a eleição de 2000 foi o início desse processo, o momento em que o sonho americano começou a se desfazer. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.